Finalmente descobrimos no último vídeo o plano inicial do Azazel, o demônio de olhos amarelos. Esse que queria abrir as portas do inferno e libertar todos os demônios, incluindo os mais terríveis, assim deixando os irmãos Winchester em uma situação bem complicada. E ainda sem saber que o plano dele ainda não terminou, principalmente que agora o Dean vendeu a sua alma para salvar o Sam e só tem apenas 1 ano de vida. E nesse vídeo eu vou contar para vocês tudo o que acontece nessa terceira temporada. Passaremos por alguns dos melhores casos que eles enfrentaram, mas focando mais na história principal, onde os irmãos vão ter que enfrentar um demônio bem mais perigoso que o Azazel. Você vai morrer! É nisso que vai se transformar! Sobrenatural. Agora. 2 semanas após a fuga dos demônios do inferno, Sam lida com a situação buscando maneiras de descobrir como quebrar o pacto do Dean, esse que decidiu aproveitar ao máximo seu último ano de vida. Já o Bob continua à procura de notícias estranhas, o que o preocupa já que centenas de demônios estavam à solta por aí. Porém, finalmente eles se deparam com um caso estranho. Uma família estava morta, mas a maneira que eles morreram que intriga os três, pois foi causada por fome e desidratação enquanto eles estavam assistindo TV. Em seguida vemos um cara incentivando uma mulher a tomar de forma violenta a bota de uma outra mulher que tinha acabado de comprar. E durante esse caso, eles também vão se encontrar com o Isaac e a Tamara, um casal de caçadores. Eles são levados a um bar, onde aparentemente um grupo de demônios estavam concentrados. Mas antes deles chegarem lá, Isaac e Tamara vão a esse bar. E os demônios logo os identificam, e um deles força o Isaac a beber 1 galão de um líquido para desentupir cano. Sam, Dean e Bob chegam a tempo, mas só conseguem resgatar a Tamara e capturar um desses demônios. O Bob então descobre quem eles são, os 7 pecados capitais encarnados. E o Dean ainda vai fazer uma piada referenciando o filme Seven, que é muito bom por sinal. Eles entendem que a família morreu de preguiça e aquela mulher, ela roubou a bota da outra por conta de inveja. E no caso do Isaac, provavelmente foi por conta da gula. A questão é que o Bob afirma que são uma galera bem perigosa, por isso que eles não podem sair por aí caçando-os sem um plano. Eles começam então a interrogar esse demônio que eles capturam, mas não descobrem muito. Apenas que eles pretendem desfrutar da liberdade e que logo os outros 6 viriam atrás dele. Eles se preparam então e os demônios usam o Isaac para atrair a Tamara para fora. E assim começa o ataque. Spiritus, omnis satanica potestas, omnis No meio desse ataque surge uma mulher com uma faca misteriosa capaz de matar demônios. Essa que salva o Sam e sem dizer muito ela dá o fora. Enquanto eles se livram dos corpos, eles se questionam que poderia ser essa faca e quem era essa garota. Além disso, eles ficam preocupados com o futuro. Nós soltamos os 7 pecados capitais. O que mais nós soltamos? Após o Bob e a Tamara irem embora, os dois discutem, pois o Sam quer salvar o Dean, mas ele não quer, pois sabe que isso vai levar o Sam à morte, e por fim eles se entendem. Enquanto eles lidam com esse drama que vai se estender durante um tempo, eles se deparam com um caso onde crianças estão agindo de forma estranha. O Dean se separa do Sam, pois tinha uma conhecida na cidade, a Lisa, essa que ele já namorou no passado. Ele também vai conhecer o Ben e se assustar acreditando que ele pode ser o seu filho, mas felizmente ou não, ele não é. Enquanto isso, o Sam continua com a sua pesquisa e a garota misteriosa surge para ele e continua com muito mistério, sem revelar nada para ele, apenas que ela sabe sobre ele e o poder dos demônios. Ela também dá a entender que algo está acontecendo com os amigos de sua mãe e vai embora. Já na cidade, aparentemente alguma coisa estava tomando o lugar das crianças, se alimentava de seus pais e matava quem estivesse no caminho delas. Uma dessas mães até percebe o que estava acontecendo e tenta matar essa coisa jogando-a no mar, mas não consegue. E durante esse período em que o Dean está por ali, a gente vê ele tendo uma relação bem fofa com o Ben, essa que a Lisa não aprova. Você descobre que estão lidando com Changeling, criaturas que sequestram as crianças e se passam por elas. O Dean, preocupado, volta até a casa da Lisa, mas vê que é tarde demais. Aquele não era mais o Ben, e eles seguem uma pista e descobrem onde essas crianças estão. Eles vão enfrentar a mãe dessas coisas e a derrota, e em seguida libertando todas as outras crianças. E aparentemente, com a mãe morrendo, os filhos
filhos também sumiam. O Dean então leva o Ben pra mãe e fica muito desapontado ao descobrir que ele não é o pai do garoto. O que pesa também, pois ele sabe que nunca viveria aquilo, pois logo logo ele iria pro inferno. No fim do dia, o Sam descobre que todos os amigos de sua mãe tinham sido mortos logo após a morte dela, e aparentemente essa mulher, a Ruby, quer ajudar o Sam. Ela também revela ser um demônio, e que tem motivos para estar do lado deles, e que também conhece uma forma de salvar o Dean. No outro dia, o Sam conta pro Dean sobre a Ruby, esse que deixa bem claro que não confia nela, mas o Sam acredita que eles podem usar ela durante essa guerra contra os demônios. Enquanto isso, eles descobrem que um depósito antigo de seu pai fora invadido, e chegando lá, apenas uma caixa tinha sido roubada. Aparentemente, nessa caixa tinha uma pata de coelho, essa que dá uma sorte absurda ao bandido que a pega. O Sam e o Dean seguem o rastro desses bandidos e os encontram, porém têm dificuldade de enfrentá-los, por conta da sorte que esse amuleto deu para um desses caras. Até o Sam conseguir pegar a pata e virar a sorte toda pro seu lado. Inclusive, o Dean vai se aproveitar dessa sorte para conseguir ganhar um dinheirinho. O que eles não sabiam é que esses bandidos haviam sido pagos para pegar essa pata, e a mulher por trás disso engana os dois e consegue roubá-los. O lado ruim é que quem perde a pata de coelho ganha um azar tão grande quanto a sorte que eles tinham no mesmo nível e que vai levar a pessoa à morte. Por sorte, o Bob conhece essa mulher através do nome falso que ela já usava antes. A Bella, ela é conhecida por ser uma contrabandista bem famosa nesse mundo aí, caçadores, sobrenatural e tal. E com a ajuda do Bob, eles vão descobrir onde ela está. Mas o Dean vai sozinho, pois o azar do Sam pode atrapalhar eles. Durante esse episódio, a gente vê um cara bem religioso que aparentemente é amigo do Gordon, aquele caçador com hiperfoco em matar o Sam que foi preso na temporada anterior, que vai estar atrás deles. E eles descobrem onde o Sam está. Esse que, mesmo tentando não fazer nada, vai ter o azar de ver o ar-condicionado pegando fogo, e graças a isso, o amigo do Gordon encontra o Sam, que vai cair sozinho e desmaiar. Enquanto isso, o Dean se encontra com a Bella, e durante a conversa, ele consegue roubar a pata e fugir. O amigo do Gordon vai interrogar o Sam sobre os poderes dele e sobre os demônios, mas é claro que com toda a sorte do mundo, o Dean consegue salvar o Sam. É meu dia de sorte. Eu sou o Batman. Você é o Batman. Após saírem dali, eles tentam fazer o ritual para acabar com a magia. A Bella chega na hora e ameaça eles atirando no Sam, mas o Dean joga a pata na mão dela, e como ela conhecia a maldição, ela acaba aceitando fazer o ritual. Mas antes de ir, ela consegue roubar as raspadinhas premiadas do Dean. E antes desse dia acabar, a gente ainda vê o Gordon e o amigo dele conversando, planejando tirar ele da cadeia. Sam e Dean, com a ajuda do Bob, que vem estudando o coach para ver se descobre como ele funciona, estão à procura de sinais de demônios e até vão passar por alguns casos e se deparar em uma cidade onde aparentemente eles estão possuindo suas vítimas e as induzindo a se matar. Enquanto isso, a Ruby vai aparecer pro Bob e vai ajudar ele a entender como funciona o coach. O Dean segue os rastros de um antigo amigo que sumiu e se depara com um demônio, mas vai ficar preso com ela. E assim, com a ajuda do Bob, Sam encontra o Dean, que está preso com essa demônia, e o ajuda a escapar. A Ruby continua oferecendo ajuda ao Sam, mas ele continua sem confiar nela, que acaba convencendo-o com a promessa de ajudar o Dean. Os dois vão se deparar com um caso estranho e com mortes estranhas. As primeiras envolvem um ataque de lobo a 3 gordinhos que são corretores de imóvel, e depois um casal que é atraído por uma senhorinha para uma casa para poder comer doces. Você percebe o padrão das histórias infantis: os 3 porquinhos, João e Maria, Cinderela, mas o que estava causando isso era uma menina em coma que tinha sido envenenada por sua madrasta. E por querer contar a verdade para as pessoas, seu espírito não estava em paz. Então toda vez que o seu pai contava uma história infantil para sua filha, o espírito possuía alguém para fazer acontecer isso na vida real. Porém, o doutor logo descobre a verdade através dos meninos, assim ajudando a menina a descansar em paz. No final do dia, o Sam vai escondido até uma encruzilhada e tenta ameaçar o demônio que selou o pacto com o Dean, usando o coach, mas descobre que não adianta, porque quem está com o pacto do Dean é um demônio muito mais poderoso. O que o Dean vai descobrir logo logo, pois ele vai sentir falta de uma bala no coach, e obviamente vai ficar muito furioso com o Sam. Mais um caso estranho chama a atenção dos irmãos. Eles seguem até uma cidade onde aparentemente pessoas que avistavam um navio fantasma logo morriam afogadas em locais improváveis disso acontecer. Nessa cidade eles se deparam com a Bella, que estava se aproveitando da situação para ganhar dinheiro e irritar os rapazes. Posso atirar nela? Não em público.
Eles vão continuar investigando até descobrir, com a ajuda da Bella, que esse caso está conectado a um espírito vingativo e eles precisam encontrar uma relíquia chamada Mão da Glória para destruir esse espírito. Então ela e o Dean vão juntos para um museu disfarçados, enquanto o Sam vai acompanhado de uma velha rica, essa que ajudou eles a entrar na festa. Claro que após eles conseguirem pegar essa mão, a Bella passa a perna neles e rouba o objeto. O problema é que logo após ela vender o item, ela se depara com um navio fantasma e agora ela busca a ajuda dos irmãos, que estão furiosos com ela. Mas além disso, eles descobrem um padrão, pois esse espírito só ataca pessoas que já tiraram sangue da própria família. Mas a Bella não quer falar sobre isso. Eles então decidem ajudar ela. O plano era invocar esses espíritos. O vingativo aparece e ataca a Bella, e em seguida o irmão dele, que o enforcou no passado. Assim eles se encontram, encerrando a maldição. A Bella, se sentindo culpada, volta para agradecer os dois e deixa um dinheiro com eles. O Gordon finalmente escapa da prisão e ele se depara com a Bella. Ele tenta forçar ela a contar onde o Dean e o Sam estão, mas ela se recusa, até ver que o Gordon tem algo que ela quer. E assim eles negociam. A Bella vai ligar pro Dean descobrindo onde eles estão e vai contar pro Gordon. E os dois estavam atrás de um ninho de vampiros. O problema é que o buraco é bem mais embaixo. Eles vão encontrar essa vampira e conta pra eles que tinha um cara num bar que estava drogando as pessoas. Mas na verdade ele dava sangue de vampiro pra transformar elas sem elas saberem. Enquanto eles estão atrás desse vampiro, o Gordon vai encontrar com eles e vai começar a perseguir os dois, que conseguem escapar. Porém o vampiro pega o Gordon de surpresa e o nocauteia. O Dean, furioso, vai ligar pra Bella. Gordon me pagou pra dizer onde estavam. Como é que é? Ele me apontou uma arma. O que mais eu podia fazer? Podia pegar o telefone e dizer que tinha um psicopata atrás da gente. Ah, eu pretendia ligar, mas acabei esquecendo. Se eu sair vivo dessa, a primeira coisa que eu vou fazer é matar você. O Gordon então acorda amarrado, mas já é tarde demais. Ele vai ser transformado em vampiro, aquilo que ele mais odiava. E um dos motivos disso acontecer é que o vampiro conhecia o Gordon. Na verdade, ele já tinha uma fama de ser o caçador que mais matava e caçava demônios que existia. Por isso ele quis mostrar pro Gordon como é estar do lado deles. Mas isso não muda nada, porque o Gordon continua com a sua ambição de querer matar o Sam independente de qualquer coisa no mundo. Após ser deixado ali, ele foge. Os irmãos, com a ajuda da Bella, chegam até o galpão e encontram algumas vampiras mortas e o vampiro mais velho lamentando, mas sem sinal do Gordon. Gordon faz uma mulher de refém e agora atrai os irmãos até um galpão, onde ele fica sozinho com o Sam, e eles se enfrentam, enquanto o Dean é obrigado a matar a refém que tinha sido transformada em vampira pelo Gordon. O Dean tenta ajudar o irmão, mas é contido pelo Gordon, que logo vai atacar o Sam. Porém, o Sam é mais rápido e consegue, usando muita força, matar o Gordon. Você partiu pra cima do vampirão negro sem arma? Você é peitudo, hein? Após todo esse caos, os dois decidem fazer uma pausa. Enquanto o Dean estava ali arrumando algum problema básico do seu carro, ele percebe uma coisa e coloca o Sam para fazer isso no lugar dele, já que aparentemente ele percebe que provavelmente o carro vai ficar com o irmão. Tem que aprender a consertar. Vai precisar dessas coisas pro futuro. Além do mais, é meu trabalho. Ensinar uns truques pro meu irmão. Um caso estranho surge para os meninos. Em semana de Natal, uma criatura está atacando as pessoas, entrando através da chaminé nas casas delas. O Sam e o Dean investigam enquanto falam sobre como o Natal deles não foi dos melhores, mesmo o Dean motivado querendo fazer algo simbólico dessa vez, pois na infância, muitas vezes durante o Natal, eles passavam sozinho, enquanto o pai estava fazendo sei lá o que. Investigando melhor, eles vão descobrir uma guirlanda na casa das vítimas. Indo atrás da fonte, eles chegam em uma família muito alegre, que no fim vai se mostrar sendo esses deuses pagãos, e vão tentar comer os irmãos, mas eles conseguem escapar e matar as criaturas usando as informações que conseguiram com o Bob. No fim do dia, o Dean insiste que quer comemorar o Natal, e o Sam diz que não quer. É quando o Dean revela que essa é a última oportunidade na vida dele de comemorar, e aparentemente esse também era o motivo do Sam, que não aguentaria fazer isso sabendo que perderia o irmão. E é assim que ele cede e os dois comemoram durante essa noite.
Enquanto investigam um caso onde uma mulher perde todos os seus dentes misteriosamente, Sam e Dean desconfiam estar lidando com bruxaria ao encontrar um saquinho com ossos escondidos na casa, pois é dessa forma que elas conseguem realizar os seus feitiços. Eles encontram outro caso semelhante a esse, onde um cara quase morre engasgado com um lanche cheio de vermes. E esse cara, após ser salvo pelos irmãos, conta a eles sobre a sua ex-namorada, que é uma bruxa. E assim eles chegam até um grupo de garotas que tiveram uma maré de sorte estranha em suas vidas recentemente. Eles desconfiam delas e decidem se aprofundar mais nesse caso, mas a Ruby aparece e tenta alertar eles sobre uma presença muito poderosa na cidade, mas por causa da ignorância do Dean em relação a ela foge e os dois seguem mesmo assim. Porém, chegando no hotel, aparentemente alguma dessas bruxas consegue colocar um feitiço no Dean. O Sam não encontra o saquinho e decide ir pessoalmente até essas bruxas e as encontra realizando um ritual. Enquanto ele as interroga, a Ruby reaparece e ajuda o Dean a se livrar desse feitiço. Nessa hora, o Sam já sabia qual delas estava possuída. Essa que se revela e ataca o Sam sendo muito poderosa. E durante a conversa deles, ela vai falar sobre ter um novo demônio muito poderoso na cidade. Após se recuperar, o Dean vai ao encontro deles. Ele fracassa em tentar salvar o irmão, porém logo a Ruby aparece e tenta enganar a demônia. Mas sem sucesso, aparentemente ela era muito forte. Porém, uma dessas outras bruxas, assustada com a revelação da amiga de estar possuída, decide fazer uma magia. Essa que distrai a demônia a tempo do Dean se soltar e matar o demônio usando a faca da Ruby. Após toda essa confusão, de volta no hotel, a Ruby aparece pro Dean, onde ela revela que precisa que o Sam fique mais forte e que quer ajudar eles, pois ainda se lembra de quando ela era humana. E é quando o Dean entende então que todos os demônios já foram humanos antes de se transformar e se tornaram isso após passar anos no inferno e que provavelmente isso aconteceria com ele. E a diferença dela é que a Ruby, ela quer ajudar eles, pois aparentemente ela ainda não esqueceu como ela era quando era humana. Ela também revela para ele que mentiu pro Sam e que não existe uma forma de salvar ele do pacto, que está cada vez mais perto de levar ele pro inferno. Enquanto o Sam e o Dean dão uma pausa na caça aos demônios, eles receberão uma notícia de que o Bob está em coma e ninguém sabe o motivo do ocorrido. Os dois investigam o hotel onde o Bob estava e descobrem que ele estava investigando um caso onde um médico morrera após também estar em coma. Seguindo os passos do Bob, o Dean chega a um rapaz que participou dos testes desse médico. Aparentemente, esse rapaz era incapaz de sonhar. O Sam também descobriu mais sobre essa erva utilizada nesse processo e aparentemente quem usa ela com muita frequência poderia controlar e acessar o sonho dos outros. E é quando Dean decide usar essa mesma droga para tentar falar com o Bob através do sonho dele. E é claro, eles procuram pela Bella para conseguir essa erva. Ela vai aceitar ajudar eles, pois aparentemente ela devia uma ao Bob que a salvou uma vez. E a presença dela deixa o Sam bem desconfortável, já que ele tinha acabado de ter um sonho bem estranho sobre ela. Os dois decidem entrar na mente do Bob e cada um vai para um lado. O Dean encontra o Bob e o ajuda a se livrar de um pesadelo envolvendo a sua falecida esposa, essa que o Bob matou sem querer, pois ela estava possuída e ele não entendia nada sobre esse mundo. Já o Sam encontra o rapaz que o Dean tinha conversado e aparentemente ele que estava por trás disso, tentando matar o Bob. E após os três acordarem, eles descobrem que o Dean agora é o alvo dele. Eles até tentam evitar dormir e procurar por ele, mas decidem finalmente ceder, pois era a única maneira de encontrar com esse cara que estava se escondendo. Enquanto o Bob e a Bella procuram um jeito de resolver isso, o Dean se depara no sonho com uma versão sua. Nisso eles vão discutir e essa outra versão vai fazer o Dean admitir que não quer morrer e que está com medo. Não era justo! Eu não mereci o que ele fez comigo! Eu não mereço ir pro inferno! Não pode fugir de mim, Dean! Você vai morrer! É nisso que você vai se transformar! Já o Sam encontra novamente com o rapaz do sonho, esse que vai espancar o Sam, porém o Sam consegue manipular o sonho dele, fazendo o seu antigo pai aparecer e o matar. Os dois finalmente acordam e antes de processarem tudo, eles vão se questionar onde é que estava a Bella, e é quando eles vão descobrir que ela tinha roubado o coach. Logo após isso, Dean finalmente revela pro Sam que está com medo do inferno e que não quer morrer. Eu tava pensando... Eu não quero morrer. Eu não quero ir pro inferno. Que bom, é isso aí. Vamos achar um meio de te salvar. Você vai morrer! É nisso que você vai se transformar!
Após um tempo sem encontrar sinais de demônios, Sam e Dean vão amanhecer em um hotel em uma terça-feira que prometia ser muito longa, já que durante esse dia o Dean vai acabar morrendo. Após o choque da perda do irmão, Sam vai acordar de volta no hotel e o dia vai se repetir e o Dean vai morrer novamente. Isso vai se repetindo e o Sam vai tentar evitar as mortes, prevendo o que ele sabe que vai acontecer, mesmo sem entender nada. E após longos dias repetidos com o Dean morrendo várias vezes, ele vai encontrar um cara suspeito, esse que logo ele vai saber que é um brincalhão, o mesmo que eles tinham enfrentado há um tempo atrás e que eles achavam que estava morto. Aparentemente ele queria se vingar dos dois, por isso colocou o Sam nesse looping, mas diante a uma ameaça, ele liberta o Sam. Assim, finalmente eles acordando numa quarta-feira. Acontece que logo em seguida o Dean volta a morrer, mas o dia não reseta e ele permanece morto, deixando o Sam desesperado. Após alguns meses, ele finalmente encontra o brincalhão que continua zoando com a cara do Sam, que já estava ficando louco. A verdade é que ele estava testando o Sam. Ele queria mostrar o quanto eles eram doentes um pelo outro e que isso acabaria matando o Sam, pois mesmo se eles encontrassem uma forma de salvar o Dean, uma hora ou outra isso ia acontecer de novo e ia se repetir até os dois acabar mortos. E após implorar, o brincalhão finalmente liberta o Sam e dessa vez sem mortes. Dessa vez, querendo encontrar a Bella, o Dean tenta contato, porém logo descobre que ela preparou uma armadilha para eles, denunciando os dois para os agentes federais e finalmente o agente Victor Henriques consegue prender eles. O plano era manter eles na delegacia até um helicóptero chegar para levar os dois para uma prisão de proteção máxima. Acontece que um agente se aproxima dos dois e tenta matá-los, e logo eles descobrem que era um demônio e tenta exorcizá-lo, mas ele logo foge. Para piorar, todos os homens que estavam de guarda do lado de fora foram mortos. Sam e Dean tentam convencer o Victor que eles são inocentes e que estão correndo muito perigo, mas ele não acredita nessa história de demônios. Após um tempo, o xerife se aproxima e tenta tirar os dois dali, mas o Victor chega na hora e o mata. Sam reage rápido e pega o Victor. Antes disso, ele tinha roubado um terço de uma garota ali e transformado a água da privada em água benta, assim mergulhando o Victor e tentando exorcizar o demônio que logo escapa. Após esse incidente, finalmente eles acreditam nos meninos, então eles começam a proteger a delegacia com sal. Nessa hora, dezenas de demônios começam a cercar toda a delegacia. Após um tempo esperando, a Ruby chega pulando pela janela. Ela fala sobre os demônios que os esperam lá fora e revela que quem tá por trás disso tudo é um demônio chamado Lilith e dá uma solução para eles exterminarem todos os demônios de uma vez. Vocês perderam Colt de vista e agora eu tenho que morrer. Incluindo ela. Porém, para isso, eles precisariam fazer um ritual que precisaria sacrificar a garota religiosa. O que posso fazer? Pode ficar parada enquanto eu arranco seu coração. O quê? Qual é? Ficou maluca? Eu ofereci uma solução. Você ofereceu matar alguém. Eles negam imediatamente o plano, pois não queriam que a garota morresse, mesmo ela se oferecendo para morrer, pois ela queria salvar a todos. Qual é, Sam? Diz a ela. A decisão é minha. Chega! Ninguém vai matar uma virgem. Dean então pensa em um novo plano, esse que a Ruby acha burrice e decide cair fora dali. O plano era deixar todos os demônios entrar, e assim prenderiam eles e tocariam uma gravação do Sam exorcizando-os, assim acabando com todos os demônios de uma vez, com exceção de um que consegue escapar. Após todo esse caos, o Victor libera os meninos e diz que vai dar eles como mortos para as autoridades. O problema vem logo após os meninos irem embora, pois uma família chega na delegacia com uma garotinha, essa que se revela ser a Lilith, e vai matar todos ali usando seu poder, incluindo o Victor e a Virgem. Logo após isso, a Ruby chega no hotel dos meninos furiosa e manda eles ligarem a TV. E é quando eles descobrem a tragédia que a Lilith deixara. Aparentemente, o plano da Ruby realmente era o melhor que eles tinham. E finaliza deixando 2 saquinhos de proteção para ocultar a presença dos dois, pois a Lilith estava atrás deles. Após o clima tenso que ficou após o incidente na delegacia, o Sam e o Dean vão se deparar com um caso que envolve uma casa assombrada, onde eles vão se encontrar com aquele grupo de caças-fantasmas, não sei se vocês se lembram, e pra ser sincero, foda-se. Então vamos seguir, pois já estamos chegando próximo do final da temporada, onde as coisas realmente vão esquentar. E se você assistiu até aqui e ainda não deu like, peço por favor, pois a sua curtida me ajuda bastante, além de fazer eu entender que vale a pena continuar fazendo esse tipo de vídeo, que dá um trabalho
trabalhinho. E eu quero muito continuar trazendo pra vocês a quarta, a quinta temporada, que é uma das melhores, e as próximas inclusive. Então pra isso eu preciso saber que vocês estão realmente gostando. Então deixa o like aqui e comentam o que vocês acham, alguma coisa que eu posso estar melhorando também. E pra não perder as próximas temporadas, se inscreva aqui no canal. Além desses resumos, eu falo de outras séries e de filmes aqui também. Antes deles lidarem com um fim precoce da vida do Dean, um caso estranho surge. Aparentemente, pessoas já mortas estão ligando para os seus entes queridos. Essas chamadas os levam a cometer, acreditando que estão sendo guiados pelos seus entes para se juntarem a eles. Dean também recebe uma ligação inesperada de seu pai, o John, que diz saber como salvar a sua alma do pacto, assim o deixando bem abalado e esperançoso. Mas o Sam percebe que é uma armadilha. Investigando uma possível vítima, Sam descobre estar lidando com Croatotan e vai até o local onde as vítimas são atraídas. Porém, ele vai ser arrastado para uma armadilha e vai ser capturado. O Croatotan manipula o Dean, então, para ir a uma casa, onde vai ter um cara esperando por ele, achando que foi o Dean que matara sua filha. Eles se enfrentam e o Dean acredita que é um demônio, mas logo cai na real de que aquilo era uma armadilha. Já o Sam escapa e consegue enfrentar a criatura, conseguindo matar ela. No fim do dia, abalado e machucado, o Dean desabafa e revela que está com medo. E eu tô com medo, Sam. Na verdade, tô apavorado. Eu sei. Eu tava disposto a acreditar em qualquer coisa. Sabe, o último ato de um homem desesperado. Mas não é errado você ter esperança. Não adianta eu ter esperança. A única pessoa que pode me tirar dessa sou eu mesmo. E eu? Faltando pouco tempo para o trato do Dean acabar, um caso estranho surge para eles, trazendo possíveis esperanças ao Sam. Um homem durante a noite é atacado e é levado para um local onde alguém roubou o seu rim e ainda tinha feito uma cirurgia para fechar a ferida. Enquanto pesquisa, Sam se lembra de um médico que ouviu seu pai mencionando, um doutor que roubava órgãos para substituir os de seu próprio corpo, assim se mantendo vivo por mais tempo. Aparentemente o John tinha matado, mas parece que não foi o suficiente arrancar o seu coração. Sam começa a encontrar possíveis rastros e se interessa pela possibilidade de usar a sua habilidade para ajudar e salvar o Dean. Só que enquanto isso, o Bob descobre uma pista de onde a Bella está. Sam e Dean se desentendem, pois Dean acha a ideia do Sam absurda, enquanto ele acha que prefere matar a Lilith com o coach. Então os dois decidem se separar. O Dean vai até a casa do Ruffles, um antigo amigo do Bob, porém o Dean descobre que esse cara é bem mal-humorado, mas ganha sua confiança com uma garrafa de uísque. Aparentemente a Bella precisava que o Ruffles conseguisse algo para ela, e assim ele passa o endereço de onde ela está, e também revela que conseguiu arquivos sobre ela. Enquanto isso, o Sam chega no local onde o doutor realizava suas cirurgias, e encontra uma mulher ainda viva no local, e ao perceber o doutor se aproximando, decide fugir dali com a mulher. Já no hotel onde a Bella estava escondida, o Dean estava esperando por ela e a encontra. Aparentemente, o coach já não estava mais com ela. Ele revela que sabe que ela tinha planejado a morte dos pais para ficar com a herança da família. Ele fica furioso, mas decide não matar ela, pois sabia que algo pior estava prestes a acontecer. Ele vê uma erva colocada sobre a porta e ele entende que ela estava se escondendo de algo. Mas assim que ele sai, ela liga para alguém, pois descobre onde ele e o Sam estavam. Enquanto o Dean fala com o Sam no telefone, o Sam revela que conseguiu o diário desse doutor, mas logo ele vai ser capturado por ele. Sam acorda novamente naquele laboratório e o doutor ameaça arrancar o seu olho, mas o Dean chega a tempo já atirando, mas nada faz efeito. Ele então enfia uma faca em seu coração, essa que ele tinha mergulhado em cloroforme, o que faz com que ele começasse a ficar imobilizado. O Sam continua com o papo de que eles deveriam usá-lo para tentar salvar o Dean, mas o Dean prefere ir para o inferno ao invés de deixar esse cara vivo. E por fim, eles o enterram vivo, já que não sabiam como matá-lo. Finalmente a Bella chega no hotel onde eles estavam. Ela consegue abrir a porta e atira sobre o que estava na cama, acreditando ser o Sam e o Dean. Mas ela tinha sido enganada por eles. Aparentemente o Dean percebeu ela roubando o endereço em seu bolso. Ele também viu e percebeu que ela estava se escondendo de demônios e que já iam fazer 10 anos de que os seus pais tinham morrido. Ou seja, ela tinha feito um pacto para isso acontecer quando ela era criança. E provavelmente agora ela tinha feito um outro acordo com o demônio para ela acabar com o Sam, em troca de sua liberdade. Dean, eu preciso de ajuda.
Ô, queridinha, você não merece a minha ajuda. Sei que não mereço, mas Se você tivesse procurado a gente pra pedir ajuda antes, a gente pegaria o coach e salvaria você. eu sei e você salvaria. Ela, percebendo que fez merda e já arrependida, revela pro Dean que a Lilith é quem estava com o seu contrato e pede pra ele tentar acabar com ela, como uma forma de vingança. Por que você tá me contando isso agora? Porque talvez você possa matar a desgraçada. Nessa hora o relógio bate meia-noite e o tempo da Bella, infelizmente, se acaba. E por mais otário que ela fosse, eu realmente gostava dela. Eu acreditava que ela era uma adição muito boa pra temporada. Tinha uma interação legal entre os meninos, aquela antagonista lá que aparentemente eles gostavam e tinham raiva. Faltando 30 horas para o contrato do Dean acabar, ele começa a ter sonhos estranhos. Ele pede para o Sam para eles passarem essas últimas horas aproveitando, mas o Sam e o Bob já estavam fazendo um ritual para encontrar a Lilith. Ele fica furioso, pois acha perigoso e pode ser uma armadilha. Ainda assim, o Sam decide chamar a Ruby, e ela concorda que está na hora de enfrentar a Lilith, mas não com a faca como o Sam queria, e sim que ele tinha poderes adormecidos no qual ela poderia ajudar ele a despertar. Acontece que o Dean estava escutando escondido e tenta impedir ela. Os dois lutam e o Dean consegue roubar a faca dela e prender ela numa armadilha do diabo, e deixam ela muito furiosa presa ali. A gente também consegue ver que a Lilith estava morando junto de uma família e estava possuindo o corpo de uma garotinha. A família estava desesperada e assustada, chegando ao ponto de pedir ajuda escondido, mas nada que funcionasse, já que toda a vizinhança já estava possuída. Já no caminho do local, eles são parados por um policial, e no momento em que o Dean o vê, ele o mata com a faca. Aparentemente ele consegue enxergar o rosto dos demônios, por estar faltando apenas 5 horas para ele morrer. E finalmente, chegando no lugar, o Dean identifica a Lilith no corpo da garotinha. Eles então começam a tentar atrair os demônios aos redores. Só que nessa hora, a Ruby alcança eles e tenta parar os dois. De repente, eles se veem cercados por vários demônios, mas o Bob consegue transformar a água em água benta, ajudando eles a entrarem na casa. O pai da menina logo fala onde ela está e eles seguem pro quarto. Chegando lá, quando finalmente o Sam se prepara para matar a garotinha, o Dean chega a tempo e fala que o demônio não estava mais nela. Mas nessa hora já era tarde, pois a casa já estava cercada por demônios. O Sam então pede ajuda para Ruby, mas ela diz ser tarde demais. Mesmo assim, o Dean aparentemente não aceitaria essa ajuda. E é quando o relógio bate na meia-noite. Eu sinto muito, Dean. Nessa hora, o Dean já estava enxergando o cão do inferno e eles correm, impedindo a passagem dele com Sal. É quando a Ruby pede a faca do Sam e o Dean vê que não era mais a Ruby ali, e sim a Lilith. E ela consegue deter os dois, jogando o Dean pra longe. O Sam tenta negociar com ela, mas é tarde demais. Ela abre a porta e nessa hora o cão entra e começa a arregaçar o peito do Dean, enquanto o Sam gritava desesperado. Pelo amor de Deus! Não faz isso! Para com isso! Nessa hora, a Lilith tenta matar o Sam usando seu poder máximo, mas aparentemente ele não funcionava no Sam e a tenta matar logo em seguida, mas a Lilith foge na mesma hora, deixando o Sam ali com o corpo morto do Dean. Esse que está nesse exato momento sendo torturado, implorando por ajuda no quinto dos infernos. Não! Não! É assim, finalizando essa temporada, deixando essa expectativa do que vai acontecer. O que aconteceu com o Dean? Qual o objetivo final da Lilith? Será que o Dean vai conseguir escapar do inferno ou se tornar um demônio? E como será que a Ruby vai se aproveitar do Sam agora que não tem o Dean para impedir ela? Tudo isso e muito mais no próximo vídeo, a parte 4 dessa saga, onde a gente está resumindo a série Sobrenatural. Portanto, se estão gostando, como eu já falei, deixa o like aqui, porque eu estou muito ansioso para trazer logo a 4ª temporada, e quanto antes, melhor, até porque tem muitas temporadas ainda pela frente, acho que 12, né? Eu quero chegar logo na 5ª, porque tem muitas pessoas que não sabem o que acontece depois da 5ª temporada. E pra mim, eu acho que continua bom, pelo menos até a 10ª, né? Mas a gente vai chegar lá. Então, pra não perder esses vídeos, se inscreva aqui no canal, porque tem muito vídeo bom vindo por aqui. Tem cobertura de The Last of Us, que eu vou fazer aqui sobre a 2ª temporada, inclusive tem vídeo da 1ª temporada aqui resumindo, igual eu fiz aqui desse. Não percam, tá bem legal, tá bem divertido. Comenta aqui o que acharam, qual o momento mais legal, o episódio que vocês mais gostaram da série.
se vocês estão ansiosos pra quarta temporada que nem eu. Aproveite também e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que gosta de sobrenatural e não se lembra, não tem tempo de rever, ou aquele amigo que você quer que comece a assistir. Pode ser que um vídeo desse ajude ele a querer ver o restante, né? Aproveite também e me siga em minhas redes sociais. Lá eu tô sempre falando com vocês, conversando, interagindo e tudo mais, falando do meu dia a dia, dando minhas opiniões merda, pois lá a gente pode ter um contato bem melhor. Obrigado por ter assistido até aqui. Vemos no próximo vídeo. Um beijão e tchau.